Eu saúdo todos os que nos assistem agora com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo através do canal 126, canal gratuito via satélite. Para você que tem o sistema RO da Embratel na sua casa, estamos transmitindo também pelo canal da Sky Livre, canal 85 na Sky Livre, que é uma alternativa a esse sistema da Embratel, e também pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e através da Rádio Manaim, estamos transmitindo para você agora o culto da terça-feira. E nós sabemos que esse culto ele é um culto doutrinário, e dentro dele nós temos o Conversas Bíblicas, que você passa a assistir daqui a pouquinho. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, depois vamos cantar um louvor, e daí você passará a assistir ao Conversas Bíblicas. Eu convido aqueles que puderem a estarem de pé para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos, Senhor, a Tua bênção, perdão pelos nossos pecados, o acesso, ó Pai, à Tua presença, a condição de estarmos diante de Ti, de ouvirmos a Tua voz, de alcançarmos o Teu ensino nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem estar à vontade, podem se sentar. E nós vamos agora dar sequência com um louvor. Na volta do louvor, você já fica com o pastor Amadeu Loureiro na condução do Conversas Bíblicas dessa noite. Quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelos canais do YouTube, a todos nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, aqueles outros irmãos nossos que também nos assistem, são servos de Deus, que também nessa expectativa, que nos veem, que gostam dos nossos programas. A todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada sobre o louvor. E hoje nós vamos abordar, aí que nós falamos, o culto, o louvor como recursos da graça. Novamente aqui, pastor Marcelo Ferreira. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor a todos. Pastor Jerônimo também está muito envolvido. Essa dupla está envolvida com louvor. Por isso que eles foram trazidos aqui hoje. Vamos lá. Pastor Marcelo. Amadeu, podíamos falar hoje da importância do louvor no culto. E aí, para abrir, falar um pouco da história do louvor no culto. Porque o louvor também foi resgatado. Quando nós temos ali a Idade Média, o período medieval, quando a palavra foi tirada, né, e presa nos mosteiros, na verdade, junto com a palavra, o louvor também. Que quando veio, né, os cantos gregorianos, né, do Papa Gregório,
que era um cântico. Então, a população, a congregação, eles eram privados de cantar. Eles não tinham nem a palavra e nem tinham o louvor. Isso foi roubado do homem, que são duas ferramentas poderosas pelas quais o Senhor faz a sua obra. E mesmo não cantando e só ouvindo, mas os cantos gregorianos é muito difícil de entender até a letra. Então não há edificação, porque é uma expressão musical muito bonita, mas que você não consegue compreender. Na Reforma, lógico que ali o homem que achou o tesouro, o grande valor daquele tesouro era a palavra, mas junto com a palavra também estava o louvor. E Lutero também foi esse homem que vai trazer o louvor de volta ao culto. Então Lutero começa a escrever hinos para a congregação cantar. Olha só, vamos abrir um parênteses aí. Marcelo, muito boa essa colocação, muito boa. Eu nunca atentei para isso. Eu não sei se alguns irmãos já atentaram para isso. Porque nós sempre falamos da reforma religiosa, que é claro, trouxe a palavra para a luz, né? Porque a palavra estava escondida nos mosteiros, nos seminários, com a interpretação só daqueles que eram preparados, né, nos seus momentos, desde a época dos patrícios e tal. E você colocou uma coisa muito interessante. O louvor, ele foi tirado da igreja, quer dizer, ele se tornou alguma coisa, é a mesma coisa que o sacerdócio. Exatamente. O louvor é muito boa essa colocação. Quer dizer, como o sacerdócio foi tirado, né? Então alguém tinha que ser o intermediador ali, não era mais o homem. Isso, a reforma resgatou isso, como resgatou a fé. Essa colocação é muito boa, muito boa. Continua, Marcelo. Então, Lutero, inclusive, lutou muito por isso. Ele vai compor louvores até de que facilitava que o povo conseguisse cantar. Então, ele traz de volta o louvor à congregação. Porque quando o povo começa a cantar, a edificação, aquilo que você falou muito bem, quer dizer, quando o louvor está se manifestando, os verdadeiros adoradores, há ali a manifestação, a graça se move, há uma operação. Então, na reforma também houve o resgate do louvor. É interessante muito bom, até, muito pastor bom, Amadeu, muito porque bom. quando nós vemos aí o início da igreja, lá em 2 Coríntios, há uma alegria dos irmãos. Quando Tito viaja, eles falam assim, e você, né, e Tito trouxe aquele irmão cujo o trabalho é espalhar os louvores do evangelho. Olha. Eu não lembro desse texto. 2 Coríntios, acho que 16 ou 18, a gente pode abrir depois e ler. Aquele irmão cujo louvor coloca na tela para nós. Está espalhado pelo evangelho. Ou seja, a igreja já, ela começa com a palavra, né, a mensagem e o louvor. O louvor foi espalhado, ou seja, o louvor foi disseminado para que todos pudessem Na primeira cantar. carta aos Coríntios, capítulo 14, quando ele fala do culto, ele já coloca o louvor ali. Né? O que acontece quando vocês se reúnem? Tem salmo, né? Salmo, exatamente. Né? Quer dizer, é uma colocação. Pode concluir. Não, é exatamente isso. Desde o início, o louvor, ele está junto com a palavra, né? Nós estamos aqui, sempre o que falamos, voltamos para esse ponto, porque não tem como separar o louvor da palavra, o louvor da mensagem, o louvor do evangelho. E dentro disso que o pastor Marcelo até citou, o senhor quer falar mais uma coisa? Não, dentro disso que o pastor Marcelo citou, mostra como o louvor é usado pelo Senhor. É um benefício de Deus para o servo. Porque o louvor, como já dito, ele vem da eternidade. Então, quando nós cantamos uma ação da eternidade, uma ação espiritual, celestial, ela é feita durante o louvor. Então, por isso que o louvor, como um recurso, como um meio da graça, ele é muito importante. Ele move, né? Ele move. Porque o Senhor deu para que nós... É o que louvores, né? Exatamente. O que nós sempre dizemos o louvor é para Ele, a glória é para Ele. Mas quando nós cantamos, nós somos beneficiados. Exato. Porque há a operação do Espírito Santo. Muito bom. No meio do louvor. E como o louvor tem um lugar especial no culto. Porque o louvor, ele
também, não somente isso, ele prepara a igreja para a palavra. Se você chegar na igreja e for pregar direto, você vai encontrar, vai ser mais difícil. Mas o louvor, a adoração, ela prepara a igreja. Eu sempre uso um exemplo, um exemplo didático, lógico, porque a palavra sempre compara a pregar a semente. O semeador saiu a semear. Então, a gente fala assim, a semente é a palavra, o semeador é o pregador. Então, o louvor, eu sempre comparo, Amadeu, com o arado. Certo. O arado vem, prepara a terra e depois vem o semeador. O louvor é o arado de Deus, a terra é o coração. O louvor faz com que a terra se abra, que os corações se abram, para depois que a palavra possa realmente encontrar um lugar. E é interessante que é o seguinte, como o louvor está ligado à operação do Senhor no culto. O que eu quero dizer? Como é que o louvor e os dons estão ligados? Há uma ligação direta entre dons e louvor. Você pode pensar que sempre quando há um louvor liberto, uma adoração no espírito, os dons se manifestam. Porque o louvor inspira o profeta. Na verdade, você está, como o Amadeu até citou aqui antes, preparando, você está numa reunião às vezes, precisa fazer uma consulta, está clamando, não está fluindo, você canta um louvor no espírito, os dons vêm. Então, como é importante, eu diria assim, o louvor inspira o profeta, o louvor inspira o pregador, né? O louvor inspira todos aqueles que estão sendo usados nas mãos do Senhor. E até aquela, Marcelo, você falou, o louvor inspira o pregador. Por exemplo, quando o senhor começou a falar com mais intensidade sobre o louvor, mostrando que o louvor emoldura a palavra, não é? Então, você está pregando e a sensibilidade, a gente ensina isso aos nossos instrumentistas, eles têm que ter sensibilidade para perceber o momento da mensagem e dentro daquele momento da mensagem, ele colocar um louvor apropriado para aquilo que está sendo dito. Porque, na verdade, é o emoldurar da mensagem, né? Você está falando sobre, né? Você começa a dar ênfase à santidade do Senhor, né? Aí você começa o instrumento tocando santo, 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 quer dizer, e aquilo vai... todo um conteúdo extraordinário no culto. É algo, o pastor Marcelo fala isso algumas vezes, que está havendo uma operação do Senhor. Está havendo uma operação, a mensagem está sendo sobre santidade, como o pastor Amadeu mencionou, então está havendo uma operação em relação à santidade do Senhor. E quando vem um louvor e confirma aquela operação, e confirma aquilo que está acontecendo no culto, é maravilhoso, porque o louvor ele vai ser tocado, ele vai ser cantado, ele vai ser solado, como o pastor Amadeu relatou, dentro disso, desse momento profético da mensagem ou da palavra que o Senhor separou naquele momento. Por isso que o contrário não é o ideal. Pregando sobre a santidade do Senhor, está sendo tocado um louvor sobre vitória, né? Não é o ideal. O ideal é quando o louvor é... Exatamente, mudando a mensagem. Mas quando um louvor ele é inserido no culto, no espírito, na direção do Senhor, é algo extraordinário. É uma profecia. Tem até uma experiência, acho que a Amadeu vai lembrar, de uma mãe que entrou na igreja, ela tinha perdido o filho dela. A criança brincando, entrou na manilha, a manilha rodou e bateu. Ela tinha de várias igrejas, ela entrou na nossa igreja. Olha que coisa extraordinária. Cantou louvor nosso, Cântico de Ana. Que fala assim, o Senhor é o que dá a vida, é o que tira a vida e a dá. É o que tira a vida e a dá. E ela, ouvindo esse louvor, uma visitante, ela entendeu. Porque na concepção dela... Cidade de Colatina, isso. Não é isso? Na concepção dela, Deus dava a vida e depois tira, e acabou. O louvor, a Ana, quando canta, e quem escreveu o louvor cantando a palavra, não, é o contrário. O Senhor tira essa vida terrena e Ele dá a eterna. E ela entendeu isso. E ela foi consolada. Então, quer dizer, um louvor, quando ele é inserido no culto no Espírito, ali é uma profecia se manifestando, é o Senhor falando, né, a muitos corações, não é simplesmente colocar de qualquer jeito, né? Exatamente. O louvor o louvor no culto, né? É como falando. Como nós falamos também, Jerônimo, sobre o louvor como um recurso da graça. Quer dizer, você cria uma situação para que o Espírito Santo opere. Isso às vezes até em casa, não é? Você às vezes, num momento assim, você coloca um louvor que é um louvor, né?
só falando para os irmãos, hoje nós temos uma experiência muito interessante com louvor, com os nossos louvores na Rádio Manaim. Há pessoas, várias pessoas, que contam testemunhos maravilhosos com os nossos louvores na Rádio Manaim. Eu vi até no exterior, locais onde as pessoas trabalham, assim, irmãos e tal, trabalham colocando o louvor como fundo musical, que é um ambiente maravilhoso de trabalho. Claro, ninguém é obrigado a fazer isso e tal, mas você vê que cria um clima diferente, às vezes, que você põe em casa. Às vezes você está numa dificuldade, numa tristeza, num momento, muita coisa, e você coloca um louvor, algo começa a acontecer, não é? Exato. Até muitos louvores, quando o Senhor revela, né, pastor Amadeu, o Senhor concede uma revelação de que muitas vezes, quando aquele louvor for cantado, o Senhor vai enviar o anjo para operar a mesma ministração que o Senhor operou quando aquele louvor foi revelado ao servo. Exatamente. Então, muitas vezes você está em casa aflito, angustiado, e aí coloca aquele louvor. Exatamente. Quando o louvor começa, o Senhor envia o anjo com ordem para ministrar em favor do seu servo. Eu vou contar servo. uma experiência nisso aí. Eu estava numa reunião de pastores, muitos anos atrás, e o irmão contou uma experiência de que no culto o senhor queria fazer uma ministração de cura, tal. Aí o senhor disse assim, eu vou enviar meu anjo para essa operação, mas o anjo, ele virá e eu quero que seja cantado um louvor, e esse louvor que vai ser cantado, o irmão não sabia de nada. Esse louvor é um louvor que eu dei ao meu servo há tantos anos atrás. Eu quero que cante esse louvor. E durante esse louvor, o mesmo anjo que cantou esse louvor para o meu servo vai fazer essa ministração. E o culto aconteceu normalmente, o senhor operou uma cura numa irmã, se não me engano, assim. Graças a Deus. Aí, bom, tudo bem, nós fomos para a reunião de pastores e o pastor contou a experiência e tal. E só que ele não sabia que esse louvor tinha sido dado a um pastor. Aí o pastor levantou e disse, olha, vocês não sabem, mas eu escrevi esse louvor. Olha. E esse louvor, um dia eu acordei pela madrugada, quando eu me preparava para ir para a madrugada, um anjo entrou na minha porta, na porta do meu quarto, e começou a cantar esse louvor. E o louvor é sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Olha, que lindo. Então, ele contou esse testemunho. Quer dizer, o irmão contou que ia enviar o anjo que deu ao servo o louvor. Ele não sabia quem era. Quando chegou na reunião, a confirmação. Foi uma coisa extraordinária, uma coisa... Outra experiência também, acho que foi na igreja de Vila Velha 3, se não me falha a memória. Acho que o pastor na época era o pastor Fernando Rangel. Uma criança estava grave no hospital para morrer, uma criança. Problema, acho que meningite, não sei. E a igreja orou, fez uma pequena vigília depois do culto e tal. E o senhor disse, eu vou dar um sinal da operação nessa criança. Ainda hoje, isso era sábado, e esse irmão vai trazer a experiência amanhã de manhã. Eu vou visitar um dos meus servos com um louvor. E no outro dia, escola dominical, o irmão chegou e disse, essa madrugada, o senhor me visitou. Olha. E me deu esse louvor. Glória a Jesus. Naquela manhã, a criança saiu do coma. Glória a Jesus. Aleluia. Então, é uma coisa assim, Marcelo, a gente fala sobre louvor, é um louvor da igreja fiel, né? Como dizer, verdadeiro, é uma coisa extraordinária, poxa. Então, quando você traz aquilo para dentro do culto, quando você traz aquilo, às vezes, no momento de você, dentro de casa, no momento que você precisa, o louvor, dessa forma,
há essa ministração diferente. Tem uma expressão de Isaías que é muito boa para a gente aqui. Ele fala assim: e as vossas portas se chamarão louvor. Que coisa interessante, que o louvor é isso. O louvor cantado no Espírito é uma porta que se abre para entrar ali uma operação de anjos, uma operação de libertação. Então, cada culto onde há um louvor sendo cantado profeticamente é uma porta que se abriu para a eternidade, que muitas vezes até o próprio Senhor entra ali e a igreja sente o Senhor entrando no meio do culto. E isso edifica muito a igreja, né? Muito. No começo, né? Hoje, no começo da igreja, lá nos primeiros anos, então, havia uma orientação que aqueles irmãos que trocaram alguns instrumentos, como teclado, flauta, havia uma orientação que eles chegassem um pouquinho antes, né? Não sei se tem isso ainda, Marcelo. Sim. Um pouquinho antes, e começassem a tocar antes do início do culto. Quer dizer, não é chegar e entrar no início do culto, mas já vinham tocando. Eu estava em Vila Velha 1, eu tinha um irmão, já é falecido, ele tocava flauta transversa. Ele sempre chegava, quando ele podia o culto, ele era um engenheiro, né, trabalhava na Vale, não podia estar todo o culto, mas o culto que ele gostava, tocava muita flauta. E ele chegava 10 minutos antes do culto, sentava direitinho no primeiro banco, se ajeitava direitinho, ajustava a sua flauta e começava a tocar a sua flauta. O que nós tivemos de experiências de pessoas, a pessoa entrava no culto, sentava no último banco, começava a chorar. Entendeu? Começava a ter experiência de conversões só enquanto o instrumento estava sendo tocado. Você até contou uma experiência uma vez desse irmão tocando aquele louvor, Fim desse dia, lembra disso? Lembro. Estava tocando antes do culto e vários irmãos quebrantados antes do culto já, em Vila Velha 1. Então, uma coisa assim espetacular. E a gente às vezes fala de louvor no seminário, que está todo mundo envolvido, canta aquela coisa toda, mas os irmãos às vezes não valorizam isso durante o culto, né, Marcelo? Verdade. Porque, na verdade, Jerônimo, durante o culto, a igreja está louvando na comunhão, há uma ministração. E isso é muito importante, pastor Amadeu, que às vezes nós não valorizamos até o momento do louvor. Às vezes nós cantamos por cantar, mas na letra do louvor, ali, é profética. Às vezes você canta a estrofe 2 anos e nunca reparou aquela estrofe. O louvor tem 3, 4 estrofes, mas naquele dia você leu, ali cantando, leu, e era o que você precisava ouvir. Era o que você precisava naquele momento. Então, assim, mais do que o louvor como a música em si, né, a parte do canto, do instrumento, é muito importante a gente valorizar tudo que diz respeito ao louvor. A letra, a melodia, a harmonia, o momento, as partes mais suaves do louvor, que são partes onde o Senhor quer operar também, os louvores festivos, que são aqueles louvores que o Senhor às vezes, até na revelação, quando o Senhor concede louvor, um louvor para as grandes vitórias da obra, como é o caso do Rejubila, né? Meu coração engrandece ao Senhor. O Senhor opera de uma forma tão especial no louvor que vai além de um período de canto, porque o louvor é muito mais do que isso, né? É um alimento. Agora, Amadeu, tem um ponto, acho que importante. O louvor é tão especial que envolve uma grande batalha. Tem aquela aula que você dava, né? O culto é uma batalha. E você vê, o louvor, ele é uma arma tão poderosa, é um recurso da graça tão valioso, que acaba envolvendo uma batalha muito grande. Quando você vai ver a queda que houve na eternidade, né, entre os anjos, a queda foi justamente no louvor, né? Aquele que foi expulso do céu, como Jesus disse, ele era mestre de música. E qual foi o motivo ali da queda? Um dos motivos? A vaidade. Então, aqueles que lidam com louvor, eles estão lidando com a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória. Então precisa ter muito cuidado, né, com a vaidade, de não querer ser o centro, de não querer ser dono, não ter sentimento de posse. Ninguém nunca vai ser dono do louvor.
Ninguém nunca vai possuir o louvor, tem um dono já, que é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que é o Senhor. Então, o louvor envolve sempre essa batalha. Então, é preciso que aqueles que trabalham nessa seara, sempre um coração quebrantado, sempre um coração obediente, sempre entendendo que é mordomo, porque o louvor, a glória, tudo é do Cordeiro. O pastor Marcelo está fazendo uma colocação aqui que essa separação tem que se fazer, né? Porque algumas pessoas levaram louvor para aquele lado da oposição à adoração ao Senhor. Exatamente. O que é um perigo muito grande, né? E isso não engrandece ao Senhor e é um risco muito grande para a igreja. Não leva aquilo que é o objetivo da pregação, do evangelho, porque tudo está dentro de um programa que o Senhor tem feito. Nós estamos terminando, e é muito importante os irmãos perceberem, então, você que está em casa, você que nos assiste, tem muita coisa para se falar sobre louvor, há muita coisa que poderá ser dito mais ainda à frente. Mas, irmãos, quando você estiver participando do louvor da sua igreja, no culto presencial mesmo, lembre de que aquele momento é um momento solene, um momento especial. Não é só o cantar, mas ali aquela expressão do louvor, da adoração. Aquilo envolve o culto, não é só a pregação da palavra. A pregação da palavra, ela existe, faz parte, mas aquele momento ali, como o pastor Marcelo falou, é como se estivesse arando, né, o terreno ali para que a semente fosse lançada. É muito importante esse preparo, por isso o momento que é importante, o tipo de louvor, a louvor, a solenidade ali para depois a mensagem e o culto de uma forma geral. Nós precisamos entender cada vez com mais profundidade o louvor, a adoração ao Senhor, esse ato maravilhoso e importante. Nós estamos encerrando aqui, pastor Marcelo. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor a todos. Pastor Jerônimo, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Esse assunto é um assunto que depois a gente pode voltar a ele também. A todos a paz do Senhor e até a próxima.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos aqui a aula que foi trazida, na verdade, uma conversa, né, em formato de live, de podcast, que é o Conversas Bíblicas e que nos agrega muito no conhecimento daquilo que é a doutrina, aquilo que a palavra do Senhor nos dirige. Nós vamos agora colocar diante do Senhor o nosso culto com uma oração. Convido você a se posicionar para nós orarmos agora ao Senhor e pedirmos que a bênção dele e o ensino dele permaneça no nosso coração. Vamos orar. Senhor, pedimos que Tu abençoes agora cada servo Teu, cada serva, cada pessoa que acompanhou, Senhor, esse momento, que viveu essa experiência, que aprendeu de Ti, Senhor, que vive esta Tua obra. Pedimos que Tu abençoes, que despeças, Senhor, desse momento em paz, mas continue com cada um de nós a nos abençoar, Senhor, a estar ao nosso lado. É a oração que fazemos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Jesus. Está encerrada essa transmissão. Queremos lembrar do número 0800, está na tela, 0800 707 3076. Esse número é para assistência espiritual. Às vezes você já ouviu esse número, algumas vezes já transmitimos aqui e eventualmente nunca precisou de ligar, nunca passou por um momento em que precisasse de uma oração. Pode ser que você tenha sentido isso, ou você pode ter uma assistência na sua igreja muito próxima, o pastor está sempre ao seu lado. Isso é uma bênção. Mas certamente há pessoas que você conhece e que não conhecem isso, não conhecem esse projeto e precisam desta bênção. Então, compartilhe esse número com pessoas que você sabe que estão precisando, parentes, amigos, colegas de trabalho, que estão num momento de luta, de aflição. Passa esse número para eles. Você liga nesse número, você vai receber uma bênção, tá bom? Está aí o QR Code, se você quiser pode apontar a câmera do seu celular para ele, já salve esse número na sua agenda e já compartilha com todos aqueles que precisam. Também, se você precisa ligar e você está nos assistindo no exterior, está aqui o número do WhatsApp. É a mesma coisa, a mesma assistência. Você vai ligar pelo WhatsApp, vai ser atendido 24 horas por dia, todos os dias da semana. Temos sempre pessoas de plantão ali para atender você, para orar pela sua vida, para transmitir uma palavra de Deus para você e sempre ressaltamos, sem pedir nada em troca, nem oferta, nem contribuição e nem vamos tentar vender nada, nem livro, nem nada para você. É de graça mesmo. Lance mão desse recurso que é uma bênção para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Você recebeu uma bênção, teve uma experiência no culto de hoje, no Conversas Bíblicas? Está aqui o QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e mande para nós a experiência que você viveu. Amém? Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.